Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. O objetivo da live de quinta-feira é trazer assuntos da psicologia, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental e saúde emocional. E hoje com esse tema que eu achei muito pertinente, João Pedro, seja bem-vindo, acabar com os pensamentos negativos. Quem é que não se viu pensando negativamente em relação, Dávila, seja bem-vindo, pensar negativamente em relação a algum assunto específico? Vira e mexe, a gente está às vezes pensando negativo. A nossa tendência como ser humano e da atualidade é pensar negativamente. Então eu achei muito pertinente trazer esse tema, porque quando se fala de pensamento, existem duas formas de pensamento: através de imagem e através de diálogo interno. Então eu vou estar dando mais ênfase a essa parte do diálogo interno, que é a conversa que a gente tem com a gente mesmo. Então nessas conversas, eu vou estar trazendo algumas falas e por que pode ser tão negativo assim. E eu desde já quero que vocês já compartilhem essa live, curta essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância, tá? E além desse canal, eu vou falar já compartilhar, existe o YouTube também. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, vale a pena. E o meu objetivo, nessa live, eu digo, através desse canal, é ajudar o maior número de pessoas. Então que eu possa inspirar vocês a ajudar outras pessoas também com o conhecimento do autoconhecimento. Então que a gente possa realmente levar o melhor para as pessoas. E como eu falei, o tema de hoje é acabar com os pensamentos negativos. Quem é que não já pensou negativamente? Então essa voz, esse pensamento negativo, é uma voz que pode te levar à morte, que pode te levar a querer se matar e também a roubar e a destruir. E isso começa por você. Essa voz, ela quer te destruir, ela quer criar uma série de coisas ruins para você. E todos nós temos diálogos internos. Então, quem tem ouvido a franga? Quem tem ouvido a franga, tá? Parece um termo diferente, parece até um termo até engraçado, mas vocês vão entender isso nessa live de hoje. O que seria a franga e a seriedade disso? A franga é essa voz interna que a gente tem. Como eu falei, todos nós temos essa voz interna, esse diálogo interno. E quem ouve essa voz interna? Eu escuto essa voz, você escuta essa voz. E quando você não ouve, é assustador. Então vamos entender um pouco essa voz. Por exemplo, a gente pode entender essa voz, naquela época de Adão e Eva, a voz da serpente em relação a Eva, que ela escutou no paraíso. A gente pode fazer essa analogia. Existem vozes, que seria a questão, essas vozes internas, que podem ser boas ou más. Então, o que é essa voz boa? Essa voz boa é boa, que serve para progredir a gente, para crescimento. A voz má, ela diz coisas ruins. Ela fala coisas para a gente regredir. Existem 3 vozes que existe importância, que é relevante, que eu vou estar compartilhando com vocês. 3 vozes que a gente tem. A primeira voz é a voz boa, é a voz da consciência.
ela traz percepção e lucidez dos fatos que estão acontecendo agora, no real. Ela é uma voz equilibrada. Ela fala o seguinte: ei, não vai por aí. Ei, diminui a velocidade do carro. Ei, não se relaciona com tal pessoa. Faça isso. Acorde cedo. Essa voz empodera a gente. É uma voz sábia. É uma voz que gera possibilidades. Ela fornece coisas boas pra gente. E aí eu quero essa voz. Você pode dizer, eu quero essa voz. Essa voz é o que a gente precisa. E essa voz faz a gente agir com sabedoria, discernir qual é a direção certa. Uma voz que protege das decisões erradas. Certo? E essa é a primeira voz. A segunda voz é uma voz negativa, de emoções e forças negativas. O que essa voz faz? O que ela diz? Ela é uma voz pessimista, é uma voz ansiosa, estressante, ela é desacreditadora, é uma voz que diz que você não é capaz. Essa voz ela acusa, ela diz que você não é bom o suficiente. Essa voz fala que você não vai conseguir e que você não vai dar conta, que não vai dar certo. Tudo isso essa voz negativa ela fala. Que os outros podem e você não pode. Essa voz faz você ficar em desconforto em algumas situações. É estressante, né? Cria um estresse maior para você. E ainda assim, essa voz você ainda consegue conviver. Essa segunda voz você ainda consegue conviver. Será que o que eu falei até agora faz sentido para você que está assistindo essa live? Será que em algum momento você já se pegou pensando isso, ouvindo essa voz? E aí, quem que tem ouvido essa voz? Essa voz te coloca medo sobre os seus filhos. Será que seus filhos estão guardados? Estão protegidos? Será que está, uma pessoa que está do seu lado está te traindo? Aí essa voz fala assim: ela está te traindo. Liga para ela. Liga. Aí você diz: eu não vou ligar. Liga. E aí na hora que você liga, aí dá caixa. Aí você fala: tá vendo que tá me traindo? Tá me traindo. Aí essa voz, ela logo em seguida, ela dá detalhes do que está acontecendo. A voz te acusa, diz que você não é bom o suficiente, que você não dá conta. A pergunta é: quem já foi machucado por essa voz? Quem já foi? Então, tudo isso acontece. Essa voz, ela vai trazendo coisas negativas. Ela traz uma série de consequências no nosso emocional. E existe a terceira voz, que é a pior de todas. É a voz espiritual destrutiva. O que essa voz fala? Quem é o alvo dessa voz? Essa voz, ela tem acesso às pessoas pelo seu orgulho, pela sua mágoa. Aquelas pessoas que são orgulhosas. Essa voz, ela atinge justamente as pessoas que são orgulhosas. São pessoas que são magoadas.
Mário, seja bem-vindo. Pessoas que não perdoaram nem a si e nem as outras pessoas. Essa é a pior voz de todas. Essa voz entra em pessoas que carregam rancor, orgulho, são pessoas prepotentes, autossuficientes, pessoas que não reconhecem o próximo, pessoas que são egoístas. Essa voz tem acesso ao espiritual. Aí a pergunta é, como é essa voz? Vou falar agora. Ela é compulsiva, ela é destruidora, ela é isoladora, é vingativa, acusa a si e os demais com muita fúria. Ela quer que você fique com muito ódio das pessoas. Aí ela fala assim, ela fala o que para você? Você tem que odiar, né? Ela cria fúria dentro de você, um descontrole de dentro. Ela quer confusão, ela quer que você fique, que você vá, né? Não aceite, né? Não aceita. Olha o que aquela pessoa disse. Olha o que ele fez, se vinga. É isso tudo que a voz fala, né? Trai também. Você tem que trair com a mesma moeda. Então tudo isso ela fala, trai, não aceita, né? Se mata, se vitimiza. É isso que essa voz, essa terceira voz fala para mim, para você, né? Se mata, se vitimiza. A voz ela não para, ela fica ali, ó. Você não quer mais ouvir aquela voz. E ela não para, fica ali. Ela continua, né? Você não consegue parar essa voz. E aí, quem é que não ouviu? Claudemiro, seja bem-vindo. Quem é que não ouviu essa voz? Então, qual é o último estágio dessa voz? Eu vou falar agora. Ela quer te levar para a morte. Ela quer matar. Ela quer roubar. Ela quer destruir. Ela quer começar por você. Ninguém gosta, né? Se mata. Ninguém gosta de você. Ela fala isso para você. Não vai dar certo. Não deu certo na primeira, nem vai dar na segunda e nem na terceira. Essa voz, ela fala isso para você. Ela fala, se mata. Ninguém te ama. Ele não te ama, ela não te ama. E aí a voz quer te convencer. É assim que trabalha a terceira voz. E você acha que essa voz vem de você. E essas vozes são oriundas de estrutura emocional disfuncional. E você acha que vem de você. E aí a pergunta que não quer calar. Como acabar com essas vozes? Como é que você acha que a gente pode acabar com essas vozes? Você que está assistindo, você já parou para pensar como é que você pode fazer isso? Porque para algumas pessoas essas vozes são constantes. Essas vozes, elas chegam a perturbar a vida um dia de uma pessoa. O que eu já ouvi de história é de um nível menor e um nível até mais grave. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz que você tem nutrido e alimentado dentro de você? Tem uma história que fala que a gente tem dois lobos. Um lobo bom dentro da gente e um lobo mau. Não existe um lobo certo e nem errado. E o que aparece mais ou menos, isso vai depender da sua decisão de alimentar o lobo bom ou o lobo mau. E essa decisão de alimentar é o que você assiste, o que você escuta, o que você tem convivido,
o que você convive no seu dia a dia. É isso que vai determinar qual lobo você vai alimentar. Como acabar com essas vozes? Ela diz que sua vida não tem jeito, né? Ela diz que a sua vida não tem jeito, não é? E aí você diz, Aí ela diz que ninguém te ama, não é? E aí você diz, Aí ela diz que você não consegue, não é? E você diz, Nada vai durar, não é? Aí você responde, Então tudo isso, ela faz com que você concorde com ela. Ela diz, então, para você se matar. Ela vai dizer para você que você precisa se matar. E aí depois ela te convence até os detalhes como fazer isso. Marta, seja bem-vinda. Ela faz até você escrever uma carta de despedida. Então isso é o poder da voz. Tudo isso é a voz, que eu vou chamar aqui, todos nós chamamos de franga. Se lembra que eu falei no início? Se vocês têm escutado a franga é tudo que é negativo. Nós, quando era pequenos, na nossa criação, a gente acaba pegando uma série de coisas negativas, né? Seria o pai ou a mãe interno, ou situações, professores, parentes. Essas pessoas ficam registradas, né, em memórias e acabam direcionando algumas coisas na nossa vida, decisões, formas de conviver, viver. Tudo isso faz com que a gente possa seguir um caminho. Então, assim, a origem da franga é uma origem, a origem dela é emocional. Então, quem já ouviu uma voz dessas convidando para fazer uma besteira? Quem é que não já ouviu essa voz convidando para fazer algo que não ia acabar bem? Agora, o que você precisa dizer para essa voz? O que você precisa agora dizer? Você vai falar assim, chega. Você vai falar assim, chega. E esse chega não é cognitivo. Esse chega é emocional. E o que a gente precisa entender dessas vozes, tá? O primeiro ponto que a gente precisa entender dessa voz, que aí ele aparece como pensamento negativo, que essa voz não é sua. Eu falei que essas vozes são vozes que a gente escutou lá na infância ou na adolescência. São as pessoas que estavam ao nosso redor. A gente acaba carregando essas pessoas com a gente, apesar de a gente virar adulto pela nossa vida, a gente acaba carregando. E aí, a partir disso, em alguns momentos de decisões, essas vozes aparecem para a gente. E então, o que eu preciso entender? Que essa voz não é minha. Ela está em você, mas ela não é sua. E nem veio de você. Tá? Vou repetir para ficar bem claro. Ela está em você, está em mim, mas não é minha e nem sua. E ela nem veio nem de mim e nem de você. Claro isso? O segundo ponto é que ela quer dialogar com você. E você não vai dar, Luz, seja bem-vinda. Você não vai dar conversa para essa voz. Não converse com ela. Aí ela pode dizer assim, você não é bom o suficiente. O que você vai fazer? Você vai sorrir para ela.
Ela vai dizer que você não é capaz. Você vai fazer o quê? Vai sorrir para ela. Ninguém te ama. Ninguém me ama. Você vai fazer o quê? Sorrir para ela. E o que essa voz quer? Ela quer que você converse, que até alimente ela. Ela pode dizer assim: você não é capaz. Aí você diz: sou sim. E eu vou te provar que não é. Aí a voz fala. Então essa troca, esse diálogo é o que essa voz quer. Essa voz interna que está em você. Que você fica ali. Ah, eu não sou. Né? Ela fala: você não é capaz. Aí você diz: eu não sou, eu sou sim. Ah, você não é capaz. Então isso cria um alimento interno para a gente. Carla, seja bem-vinda. Ela quer que você fique ali em conflito, fique ali brigando com essa voz. E isso vai o quê? Potencializar essa voz, vai fortalecer cada vez mais. Então, o que você vai fazer? Você não vai conversar com essa voz. Aí, ela quer dialogar de qualquer jeito. Então, não dê espaço a essa voz, a esse pensamento, a essa voz negativa, que ela está em você, mas ela não é sua, tá? E nem veio de você. E porque assim, se você entra nesse embate com essa voz interna que está em você, é uma questão cognitiva, é uma questão racional. E a mente, no campo racional, ela sempre vai vencer a parte racional, ou quase sempre, se você entrar nessa disputa, nesse diálogo. Então não entre nisso, ignore, como eu falei, sorria para ela. O terceiro ponto é: se você não souber o que fazer na hora que essa voz, esse diálogo estiver acontecendo na sua mente, levante a cabeça. Se você não souber o que fazer, você vai levantar a cabeça e vai colocar um sorriso no seu rosto. Aí você fica um pouco sem entender por quê. E vou te explicar agora. Aí ela fala assim: você não é o você não é capaz, você não é suficiente. Aí você o quê? Levanta a cabeça e sorri. Esse simples gesto de você levantar a cabeça e sorrir já é o suficiente para não dar espaço para essa voz. Ela não encostar na sua mente. É só isso. Levantar a cabeça e sorrir. Por quê? Preste bem atenção a isso. Isso já é uma neurociência, a neurofisiologia. Se você abaixa a cabeça nesse momento que existem essas vozes internas negativas, se você abaixa a cabeça e fecha o semblante, ela chega e ela se apodera da sua mente. Parece muito bobo, mas isso é verdade, é a neurociência pura acontecendo nesse fato. Então assim, quem de nós já não escutou a franga? Essa franga interna. Vocês já sabem que essa voz, elas estão em vocês, mas ela não é sua e nem veio de você. Na próxima vez que você ouvir essa voz, você vai ignorar. Você não vai dialogar com ela. Não vai querer nem brigar. Toda vez que você quer brigar com algo, você reforça a existência ou daquele conflito, enfim. Existe aquela frase: quando um não quer, dois não brigam. Então é isso que você vai fazer. E tem muita gente que fala assim: eu estou lutando com aquele pensamento, eu estou lutando com aquela voz, eu estou lutando. Toda vez que você luta, você gasta muita energia, alimenta aquilo que você está lutando
e o resultado final você acaba perdendo aquela luta. Então, você não vai lutar com seu pensamento, você não vai lutar com essa voz. Você vai simplesmente ignorar, vai levantar a cabeça e vai sorrir. Se tiverem dúvidas, pode se sentir à vontade para poder compartilhar alguma pergunta, algum aprendizado, alguma colocação que vocês queiram colocar nessa live de hoje. Eu quero aproveitar, falar de toda a programação da semana. Toda quinta-feira eu estou aqui compartilhando assuntos de psicologia, neurociência, coach integral sistêmico. Dia de segunda-feira trazendo encontro de empreendedores da parte digital. Então você que está iniciando no digital, quer abrir um novo negócio, ou você já trabalha, mas você quer ter uma renda extra, esse encontro de empreendedores foi criado no intuito de você ter uma renda extra, para que você seja existe temas, a cada segunda-feira existe a mentoria 360 graus. Foi um conhecimento que chegou até mim e eu, com o intuito de ajudar as outras pessoas, eu compartilhei através dessa mentoria, onde tem um momento individualmente comigo e a pessoa tem acesso a vários conteúdos de qualidade, onde desde a criação de um canal do YouTube, Instagram, também criar site, montar estrutura de vendas, tudo isso é possível dentro dessa mentoria. E dia de quarta-feira, toda quarta-feira existe circuito de filmes, onde cada semana tem um filme, onde a gente troca aprendizados, onde isso vai edificar a sua parte emocional e vai melhorar os seus relacionamentos, seja conjugal, familiar, amizades, porque a gente dá uma nova, na verdade, com essa troca de aprendizado, a gente dá uma nova visão à nossa vida e praticar esses aprendizados, tá? Se sinta à vontade para compartilhar o aprendizado de hoje, O tema de hoje é acabar com os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, o pensamento ele tem duas estruturas: diálogo interno e imagem. A gente pensa por imagem e diálogo interno. Hoje eu dei a ênfase a esse diálogo interno, que muitas vezes, na maioria das vezes, é negativo. A gente pensa de forma negativa sobre a gente e sobre as pessoas. Assim, a televisão, por exemplo, você assiste toda a programação da TV, ela é uma programação negativa. Ela foi programada, infelizmente, para ser negativa. E a gente acaba reproduzindo isso nas nossas relações, nas nossas conversas, retroalimentando isso. Então é muito importante você ser o guardião da sua mente. Você não tem um controle do que as pessoas falam, mas você tem um comando de decidir se você vai passar X tempo assistindo uma TV e talvez um jornal que tem, às vezes, morreram 5 hoje em tal lugar. E aí começa a falar uma série de coisas ruins. E se você estiver perto de dormir, esse conteúdo vai, vamos dizer assim, retroalimentar no seu sono. Você pode até sonhar. E seria talvez um momento até pior para você assistir essas coisas. Porque quando você dorme, a parte de censura, de poder limitar certos conteúdos na nossa mente, ele está relaxado. Então vem tudo à tona. É na hora do sono, tá? Então tenha muito cuidado com o que você assiste, o que você escuta. Às vezes são palavras de outras pessoas, a gente não tem controle sobre isso. Mas a forma como a gente vai agir perante o que as pessoas falam, as situações, a gente está sob o nosso comando, tá? E aí traz a questão do conceito de autorresponsabilidade, que eu trabalho muito, tanto no processo de coach como na parte de atendimento psicológico. Autorresponsabilidade. Não tem como você mudar nada nem ninguém se você não se mudar primeiro.
É preciso que você tenha essa visão que você está no comando da sua vida. E para você fazer mudanças realmente significativas na sua vida. Então, gente, esse foi o tema de hoje, né? Acabar com os pensamentos negativos. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje e que a gente possa ter uma semana abençoada, cheia de coisas boas, de luz, e que cada um de vocês possa pegar esses aprendizados, esse conhecimento e colocar em prática, que possa levar para os familiares de vocês, amigos, colegas de trabalho, e que a gente possa realmente fazer o pouco, às vezes nem é muito, o pouco levar para essas pessoas. É uma palavra de conforto, né, às vezes um conhecimento que você pega aqui e aí você consegue orientar uma pessoa ali, né, na família, enfim, próximo de você, e a pessoa já tem uma outra visão também. Então, que eu possa inspirar vocês a fazerem isso também, tá? Gratidão, né, um forte abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau, gente.